Ah, agora sim. Olá! Agora tudo certo. Dá pra me ouvir bem? Tô te ouvindo bem, e você? Ah, então tá ótimo. Tô ouvindo Fala também. pessoal, boa noite, tudo bem? Cara, boa noite, né? Obrigado por aceitar esse convite aí. Uma Nada, honra eu ter que você aqui com a gente. agradeço esse super convite aqui. Dá até medo, sai até uma lágrima, assim, ó. Imagina. Pessoal, aqui estamos com a Carol, ela é nutricionista, e a gente vai falar um pouquinho de algumas curiosidades que acho que todo mundo tem, algumas eu tenho, por sinal. E acho que vai ser bacana a gente esclarecer. E eu queria começar com o nosso bate-papo aqui, falando que não é um bate-papo de uma live que vai mudar a sua vida, mas acho que você vai mudar algumas coisas na sua rotina e procurar um especialista, que é uma Sim. nutricionista. Eu acho muito importante esclarecer isso desde o começo, porque muita gente pergunta para mim o que eu posso indicar para essa pessoa? Eu falei, meu, procura uma nutricionista que eu sou só professor de natação. Tem muita coisa que eu não conheço e tenho muitas dúvidas, mas assim, a gente tenta ajudar, mas Olha, eu acho que cada um especializado na sua área é o mais importante, né? isso mesmo. Perguntando se é papo de família. Ah, com certeza. Daí, acho que se você quiser falar um pouquinho, cara, para o pessoal te conhecer, você é especializada em Me apresentar, né? Sou nutricionista. Eu fiz fisiologia do exercício como pós-graduação, lá no Cefit. Excelente, por sinal. Quem precisar ir fazer, se for estudante, vale a pena. E aí eu trabalho muito com a área esportiva, já trabalhei em hospital também, então tem toda uma gama de atuação meio mista, né? E se for pensar, a área esportiva sem a área clínica é meio junto, né? Porque o atleta ele não é um cara, vamos dizer, Sim, que com só certeza. Eu acho que sempre isso é fundamental. Se um atleta tiver uma alimentação não adequada, não vai ter um desempenho muito bom, né? é. E a gente sempre fala muito disso também, que às vezes eles vão treinando excessivamente, aí não rende nada no treino, culpa o professor, que é a primeira culpa. E aí você vai ver que Exatamente. ajuste alimentar ali que faltava. Então, é simples, acho que a educação física e a nutrição tem que estão andando sempre de mãos dadas aí. Falou Porque você tudo. Aí, pessoal, eu aqui eu deixei o telefone aqui embaixo aqui. O telefone da Carol, se vocês depois quiserem saber um pouquinho mais ou uma consulta com ela, vai ser legal, você já tem o contato dela aí também. Que ela é a pessoa que eu acabo indicando para os nossos atletas, assim, que é uma pessoa que eu confio. E por isso eu chamei para esse bate-papo. E eu queria olha, começar com você, cara, que você explicasse um pouquinho o que são carboidratos e o que são proteína, que é para o pessoal saber essa diferença. aliás, por mais simples, eu achei engraçado quando você me mandou essa, eu falei, caramba, é uma coisa assim simples, mas que pouca gente realmente sabe, né? Quando a gente no nosso convívio, no nosso dia a dia, a gente sabe de cor, mas o pessoal acaba não sabendo. Então a gente tem de carboidratos, quimicamente são os compostos à base de carbono, né? Só que pensando, colocando na prática, são aqueles alimentos que fornecem energia, então cereais como arroz, tubérculos e raízes como batata, batata inglesa, mandioca, mandioquinha, as frutas, meio que quase todos os alimentos têm um pouco de carboidrato, quase todos. Os únicos que não têm acabam sendo as carnes, né, que fazem parte do grupo de proteínas. E aí o grupo de proteínas é mais caracterizado pelo composto de nitrogênio, quimicamente falando, mas na prática são as carnes, bovinas, peixe, ovos, leites, e também da parte vegetal, arroz e feijão também tem proteína, a soja também, tem um pouquinho de tudo. Elas já fazem parte de toda a estrutura celular, são elas que formam hemoglobina, são elas que formam todas as células do corpo, todas as células estruturais, enfim, a musculatura é feita disso aí também. Depois a gente fala
do porquê, né? Eu queria até que você explicasse um pouquinho qual que é a diferença nos benefícios do carboidrato e da proteína, porque às vezes a gente come e fala assim, é bom, mas tipo, o que que ele faz no nosso corpo? A gente não Sim, sabe muito bem, né? E ainda mais os nossos atletas que grande parte são crianças, eles sim. não fazem a menor ideia, nem tiveram isso na aula de biologia. É engraçado que a gente sempre fala, putz, você lembra lá da aula de química, de ciências, né? A pessoa fala, pô, lembra? É meio por aí. E é engraçado que criança ainda associa mais, mas o adulto ele acaba falando, nossa, nem lembro mais. Repete tudo aí de novo. E eu acho também assim, você só vai lembrar isso no dia a dia se você vai ter um ganho com isso. Porque se você não treina, às vezes você não tá nem aí, né? Não tem por que saber, né? Vamos dizer assim. Mas assim, no geral, principalmente para a parte esportiva, mas para a vida mesmo, o carboidrato é essencial, é a fonte prioritária ali é de energia. Então, eu preciso dela para fornecimento de energia. Consigo tirar de outras fontes também, mas aí a gente é um outro assunto aí super extenso. A parte de proteínas realmente é a estrutura corpórea. Então, ela faz parte de células, todas, do sistema imunológico, do sistema, da pele, do cabelo, do músculo. Então, vamos pensar em processo de hipertrofia. Se eu não tenho carboidrato e proteína, eu não vou ter processo de hipertrofia. Se eu tiver só um dos dois, também não vou ter. Então, tem tudo isso aí. Além disso, inclusive, a gente sempre fala assim, remete muito a proteína com músculo, mas ela é muito importante também para o processo de emagrecimento, não só pelo fato de eu precisar manter o volume muscular, né, uma massa muscular durante o processo de emagrecimento, como também a proteína tem um efeito termogênico próprio. Então a gente gasta um pouco mais de calorias para metabolizar ela e isso acaba ajudando no processo de emagrecimento também. Então às vezes a pessoa até pergunta, me fala aí um termogênico legal para tomar. Putz, se você come proteína já tá mó termogênico bom. É mó bom. Isso é fantástico, porque a gente queima caloria às vezes dormindo, né, também. Então não é só treinando que a gente tem isso, né? Exatamente, tem todo um gasto. A gente tem umas perguntas aqui, Igor. Deixa eu ver se eu consigo ver. Ah, meu Deus, olha o Artemio que ele falou, ó, blasfêmia. Ele falou que tá comendo uma pizza com Guaraná e assistindo a live. No caso dele, né, Igor? Ele pode. Ele eu mandei engordar e ele não consegue. Esse é um fato raro. Eu me lembro de. Não mencionei o nome dele, mas quem é aluno meu aí já foi, ó. Esse daí é um dos casos que eu contei. O Igor falou assim pra mim: preciso que ele ganhe gordura pra competir. Ele voltou comendo porcaria com 2 quilos a menos de gordura. É muito treino também, né? Pra você ver como o caso tudo é individual, né? A Michelle fez uma Sim. aqui, a gente já vai responder. E eu, cara, eu tava até falando que eu tenho uma atleta assim que ela é vegetariana e Uhum. até comentei com ela que acho que era uma das coisas que a gente queria falar sobre dos legumes, verduras que têm proteína e não só que a gente precisa comer carne. Uhum. Você tem alguns exemplos assim que você fala assim, pô, é legal, não é conhecido? Essa é uma questão bem polêmica, vamos dizer assim. Pensando em legumes e verduras, a gente tem um teor proteico muito baixo. Mas, no caso do vegetariano, o que que a gente pode fazer? Ela, eu. Aí, a Thaís. Mande suas perguntas aí, que é um caso muito à parte. É complicado para o vegetariano com alto desempenho, com alto rendimento, né? Nos legumes acaba tendo menos, mas a gente consegue suprir a necessidade a partir de alguns cereais e tubérculos. Então, se eu pegar um arroz e feijão, tem um teor de proteínas até que razoável, até que bem legal. Se eu pegar uma quinoa, soja também tem, o tofu também tem, alguns outros a gente acaba substituindo por esses. Shimeji e shiitake também tem, que são cogumelos, além de ter um teor de vitamina D bem interessante também. E só que aí, quando a gente fala um pouquinho, isso para pessoas normais, quando a gente está falando em alto rendimento, muitas vezes a gente acaba tendo que suplementar. Existem hoje proteínas vegetarianas,
e algumas veganas também, que são a base de misturas de proteínas vegetais diferentes, como ervilha, soja e arroz. Normalmente eles misturam. E essa por que que existe às vezes a suplementação proteica? A gente chama de esse processo de assimilação proteica. O que eu comi, eu vou digerir, metabolizar e assimilar no corpo. Se eu comer uma proteína de origem vegetal, eu tenho uma assimilação ali de uns 90% do que eu comi, ou seja, 90% daquela proteína que eu comi da carne eu vou absorver e usar no meu corpo. No caso da proteína vegetal, o que que vai acontecer? Eu vou metabolizar e assimilar, ou seja, daquilo que eu comi da proteína vegetal, de um arroz, feijão, quinoa, 50% eu vou usar maravilhosamente. O resto vai ficar meio perdido. Então, por isso que a gente fala que às vezes no alto rendimento a suplementação é interessante, porque ela vai ajudar a complementar, que senão a pessoa não pode também se entupir de um mundo de comida. Que a gente também tem esses alimentos que são fontes de proteína vegetal também tem bastante carboidrato. Então, por exemplo, se eu quero, vamos pegar um exemplo, 100 gramas de carne tem uns 32 gramas de proteína. 100 gramas de arroz ali ou feijão tem uns 6 e pouco. Imagina eu comer tudo isso para bater a proteína ali de carne, por exemplo. Então, para que ela não precise comer demais, às vezes a gente suplementa. Não é em todo caso, na parte esportiva, às vezes acaba precisando. Alguns suplementos, como a proteína, você tem a proteína de rápida absorção e mais lenta, né? Também, também. Até aqui, ó, até se perguntou, coitada. Nossa, o grande exemplo. É porque é horrível, né? É difícil ser vegetariano no esporte. Dá, é super possível, mas é uma coisa confusa, né? Ela perguntou se é obrigatória a suplementação a partir de whey. Whey protein é uma proteína de origem animal, né? Que vem do leite, do soro do leite. E dependendo da pessoa, se ela apenas assim, sou um vegetariano que não como carne, só. Aí a gente completa com ovo, leite, iogurte, tranquilo. Agora, se ela é um vegetariano mesmo, a gente dá uma perguntada se o whey protein pode. Porque bem ou mal, o contato com o animal é muito pequeno. Aí se ela fala que sim, é mais fácil. Já coloca um whey protein. Se E ela tem fala, não, gente que é alérgica a leite também, né? também é. Aí se a pessoa Também fala, não, tem esse ponto. sou um super vegetariano, 100% ali, e aí a gente coloca a proteína de origem vegetal mesmo. Mas aí é a mesma história. Aquilo que eu tomar, a gente tem que lembrar que vai ser absorvido e assimilado metade ali. Sim. E eu, cara, tem algum alimento assim que você acha que é fundamental a pessoa fazer, comer ele todos os dias, assim, tipo, que nem ovo, falam que ovo é fantástico. Você acha que tem alimentos que, meu, tem que comer todo dia? Olha, assim, essa foi uma que eu fiquei batendo a cabeça ali, porque não tem um só. Eu fiquei, putz, e agora? Não, Não, mas pode falar vários, não tem problema. não existe um em especial, mas assim, a gente sempre fala que é imprescindível que a gente tenha o grupo de fruta, legumes e verduras, o grupo de carboidratos e o grupo de proteínas. Então, dentro do dia, vamos ilustrar isso daí, ter ali, vamos supor, numa parte de carboidratos, e aí uma banana, por exemplo, que aí eu pego o grupo de frutas e carboidratos. Preciso de proteínas, eu tenho a carne, o ovo, o peixe. O conjunto todo é muito mais importante que um só alimento, que é uma coisa até que, quando você me mandou isso, eu me lembro que tinha uma aluna que perguntou também uma coisa parecida e chegou na mesma resposta. Precisa de tudo, um pouquinho de tudo. Então, sempre Acho que tem o equilíbrio é o fundamento de uma boa dieta, né? isso. Quanto mais variado, então melhor. Mas que a gente tenha. Vamos pegar aqui um exemplo de um prato do almoço que é mais fácil de ilustrar. Metade dele de saladas, falando em verduras, folhas mesmo, né? Aí um quarto dele da parte de carboidratos, arroz, feijão, perdão, arroz, batata, mandioca, mandioquinha. No outro, um quarto a parte de proteínas.
Nesse quarto da proteína, a gente divide no meio e coloca proteína de origem animal, caso a pessoa possa comer, né? Aí entram carne bovina, peixe, ovo, carne de porco, às vezes a gente usa, ela é mais fraquinha, a gente usa. E nesse outro, um oitavo aí, a proteína de origem vegetal, que faz parte do feijão, lentilha, soja, ervilha. Então aí a gente tem um combo completo de todos os macro e micronutrientes. Aí fica bem legal, legal mesmo. A gente tem Até a Michelle aqui fez uma pergunta que ela come queijo antes da refeição. Ela pergunta queijo. se isso é bom, pode? Antes da refeição. Olha, o queijo antes da refeição. Depende do queijo também, né? Que tem os queijos mais gordos e os queijos mais magros, né? Quando a gente fala em queijo magro, tem a ricota, cottage, queijo Minas Frescal aí. E tem os queijos gordos. E tem os queijos de mentira, como o cheddar. Quanto mais gordo, acaba sendo pior, porque eu tô colocando uma caloria a mais que eu poderia usar de outro alimento. Mas E, assim, pens- e pensar que também o queijo é gordura, né? Também. isso. Sem isso quase não se faz queijo, né? É isso mesmo. Porque tem uma produção ali forte, né? Os queijos mais magros que a gente tem são realmente cottage, ricota e queijo branco ou aquele ultra filtrado lá, que é maior tecnologia. Esses aí é tranquilo, assim. Mas é o grande, entre aspas, problema dele é quando a gente come depois de alguma refeição. Porque existe uma competição entre cálcio e ferro. Queijo é rico em cálcio e a refeição, por exemplo, do almoço, um feijão, uma carne bovina, é rica em ferro. Os dois competem pelo mesmo sítio de absorção. Opa, mesmo sítio de absorção. E aí eu acabo absorvendo um ou outro e atrapalha, entendeu? Um atrapalha o outro. Então é bem melhor fracionar. É que nem quando a gente fala, não come sobremesa láctea depois do almoço. Tenta não ficar tomando café logo em seguida do almoço, dá um tempo. Que aí a Ah, não gente. fala isso. Agora você acabou comigo. Café depois do almoço não tem como, minha amiga. Poxa, Eu tomo quase 1 litro de café por dia. espera uns minutinhos que dá. Pode deixar, ó. Essa daí eu fiquei triste, mas vou tentar mudar minha vida agora. Dá uma esperadinha que é tranquila. Uma esperadinha rápida. Mas esse não seria o único problema. Acho que ela falou outra coisa aqui que eu me perdi. Cadê? É, e assim, a gente, assim, uma coisa que não lembro se eu aprendi isso em fisiologia ou se foi na parte de nutrição, que a gordura é que dá sabor no alimento, né? Então a gente vê uma coisa que às vezes é mais saborosa, tem uma quantidade de gordura a mais. É, A gente pensa por aí, você pega uma ricota que quase não tem gordura, quase também não tem sabor, né? Então a gente faz essa comparação. Mas tem quem goste. A gente completa com uma aqui, outra ali. às vezes umas ervas ali, mas pior que é verdade. Mas assim, o que a gente pode fazer é usar estratégias de cocção de cozimento para ajudar a melhorar o sabor das coisas, mas são técnicas, são técnicas. Às vezes eu tenho um amigo que é chefe de cozinha, a gente fez uma live sobre isso outro dia, a gente está buscando fazer uma outra, principalmente sobre frango. Como é que a gente faz um peito de frango, não ficar seco, conseguir ficar saboroso? Eu sou super cozinheira, usa várias técnicas para essas coisas, então são técnicas. É, aí também vai da mão, vai também da logística em casa, né? A gente tem que pensar que nossos atletas e alunos, assim, alguns não fazem nada de comida assim porque são crianças, né? Então a gente tem que pensar que eles dependem às vezes do pai, da mãe para estar fazendo aquele lanche ali dele do dia a dia, né? Nossa, E aí acho você que também isso é uma grande dificuldade quando se faz uma dieta para uma criança, né? é difícil. Sempre quando aparece, a gente fica muito dependente dos pais. A criança está disposta muitas vezes, só que muitas vezes o pai ou a mãe que não tem tempo de fazer alguma coisa, deveria, né? Aí a gente dá ideias de, por exemplo, não querendo dar um sermão, mas assim, o filho a comer bem, que senão, é assim, a gente sempre fala.
fala, eu tinha um paciente que é muito engraçado, faz tempo que eu não o vejo, mas eu me lembro que eu tinha explicado para ele do processo de ganho de gordura, né? Que ele fala, poxa, por que que eu faço tudo direito e fulano emagrece rápido? Eu não, demoro. E aí eu estava explicando todo o processo, né? Que na infância e adolescência a gente tem um processo de hiperplasia, ou seja, aumento do número de células de gordura, e depois de adulto a gente tem um aumento do tamanho só. Então, quanto mais células você criou ali na infância, na sua vida adulta vai ficar mais complicado, né? Aí ele virou e falou assim pra mim: foi culpa da minha mãe, então eu tô assim. Eu não cozinhava direito, eu fazia porcaria. É, faz parte, né? Mas aí a gente usando alguns recursos como a pessoa, às vezes fazer a comida um tantão de uma vez, porcionar e congelar, que às vezes não perde nutrientes assim, mas é uma das estratégias, né, para a gente conseguir manter a alimentação de todo mundo aí. Cara, só uma curiosidade aqui até. O que que você acha mais interessante? Trabalhar esse alimento, é, trabalhar essa suplementação com o alimento ou com os produtos específicos, assim, né? De whey protein, carboidrato, essas coisas assim. Você acha que é mais legal que suplementar ou trabalhar a parte da comida mesmo, né? Nossa, primeiro de tudo, é no geral, isso para todos. A comida em primeiro, suplemento é realmente um suplemento, é a cereja do bolo. Sempre a gente usa comida o máximo que dá. Agora, dependendo da pessoa e da individualidade, isso tem que ser avaliado caso a caso, e às vezes do momento de treino também, às vezes a gente inclui algum tipo de suplementação. Mas principalmente natação, basicamente acaba sendo alguma suplementação de carboidrato e proteína. Em alguns casos mais específicos, lá na alta performance, aí já tem mais um monte de coisa aí interessante para se usar. E tu Sim. E você acha que tem uma hora certa, assim, para começar a colocar o suplemento? Se tem alguma idade, assim, que você indica? Antes disso não é legal? olha, se a gente for pensar, quando a gente falando assim em crianças, não há muita necessidade, porque a necessidade calórica de macronutrientes dela é muito pequena, então o corpo dela usa outras vias metabólicas. Você vê que você tem uma criança em casa também, que aquelas crianças que ficam brincando, 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 de repente dorme, aí você fica, como que rende? Como que? Ou então, às vezes eu tenho amigas que têm 4 anos, não come nada, vindo aquela fase, né? Normalmente as fases que come são 4 anos e, se eu não me engano, 12 a 14 também acaba não comendo, depois uns 18 come de novo, depois come de tudo. Mas nessas fases aí, E aí por depois exemplo, os 20 come sempre, né? Não para de comer. aí não para nunca mais. Nessas fases a gente vê, pô, a criança que seja de 4 anos não comeu nada e tá pra lá e pra cá. Se fosse outra pessoa, já tava desmaiando aí. Então usa outras vias. São particularidades, né, fisiológicas da criança que acabam não necessitando de suplementação. Já na adolescência e juventude é uma coisa para se pensar, que aí depende realmente do tipo de treino, como é que é a rotina, a logística de ir para a escola, depois ir para o treino, e aí eles ficam bastante horas com vocês também, né? Acaba ficando bastante, então tem que ver Sim. se vai conseguir levar alguma coisa desde das 6 da manhã que está lá na escola até de noite. Aí às vezes a gente acaba precisando usar a suplementação, mas desde que seja a suplementação correta e de boa qualidade, porque a suplementação errada pode dar uma bagunça no corpo. Tem que. E para adulto é mais tranquilo, mas é realmente uma coisa que tem que ser vista caso a caso. Tem que ser. Até ia te perguntar se você falou dessa bagunça aí. Ia perguntar quais os prejuízos de uma suplementação inadequada, né? O que que pode acontecer? Olha, assim, depende muito de cada suplemento, mas vamos pensar que só em carboidrato e proteína. Pensando nessa suplementação mais básica, o que pode acontecer é simplesmente o corpo
e no caso principalmente de criança e adolescente, é ter uma pequena sobrecarga, o corpo trabalha mais, e aí, sendo adequado isso, eu acabo desgastando o corpo ali da minha criança. Já no jovem, adolescente, jovem e adulto, é mais pelo. O corpo já está pronto, já está formado, vai fazer o que tem que fazer, mas está em excesso, ele vai jogar fora, na parte de proteínas. Então, o que você tomou ali do seu potinho, foi tudo para privada, mais ou menos isso. Do carboidrato, ele vai acabar estocando em algum lugar, e muito provavelmente vai acabar estocando na forma de gordura. Pensando em outros suplementos, é, vamos pensar aí, que sempre atiça um pouquinho as pessoas são os termogênicos, né? Que são à base de cafeína. Isso pode levar a agitação e confusão mental, principalmente quando a pessoa tem um. Normalmente a gente vai por peso também e por idade. Quanto mais jovem, pior é. Quanto maior, os efeitos são. A pessoa que tem uma certa consciência dos prejuízos. Mas principalmente quando é mais novo, prejuízos são de aumento de frequência cardíaca, dá muita tontura, muita dor de cabeça. E aí, se a gente for pensar nisso, em rendimento de treino, prejudica tudo, e rendimento escolar prejudica tudo. Então, tem que ser muito bem visto, bem visto. É, e até pensar, se você pega um carboidrato desculpa, um termogênico com cafeína, se você vai para uma prova, você já vai estar elevando sua frequência muito alto, né? Você vai ter picos, você pode adquirir até uma arritmia, né, no caso. Sim, exatamente. É assim, são riscos gigantescos. Assim, a gente que está aqui, se a gente coloca alguma suplementação, normalmente tem uma marca específica, um tipo específico. A gente não deixa muito solto, não, porque existem grandes riscos em algumas pessoas. Parece que não, mas principalmente em criança e adolescente, que não está com o corpo completamente formado, vamos dizer assim, pode trazer efeitos deletérios grandes aí. É, inclusive, assim, o próprio coração ele demora para se formar completamente, né? Sim, sim, exatamente, ó. Poxa vida, a minha cirurgia foi com 19 e o cirurgia já estava com 19, hein? O cirurgião falou que o coração estava em crescimento. Eu falei, com 19 anos, meu coração está crescendo. Então, para ver como estava em fase de crescimento, Tá vendo? tá vendo? Então, e Cresce bastante, a demora aí, ó, tá vendo? tá provado. Existem algumas suplementações que são muito importantes, por exemplo, a creatina, que veio com grandes mitos aí, de que dava problema renal, de que, enfim, tudo isso era porque era uma creatina feita numa época muito antiga e não tinha uma boa matéria-prima, hoje ela já é bem mais moderna, mas é uma suplementação que em criança e adolescente eu não costumo colocar, por mais que ela seja interessante. Uma, porque acaba não precisando, porque o próprio corpo da criança fica gerando ATP energia, né? Vamos dizer assim. Sim. O negócio é rápido, não precisa. E porque a gente tem pensando assim eticamente e em saúde também, muitas suplementações não podem ser testadas em crianças, gestantes e alguns tipos de idosos, por questões éticas e porque é arriscado, né? Arriscar a vida de uma criança e de uma gestante, não, né? E aí, por não ter esse consenso, todos os conselhos de nutrição, de ética e nutrição, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, o American College, fala, não mete. Com esse público na parte de suplementação, algumas suplementações a gente não sabe dizer. Não Então, vale o risco, né? não vale, não vale. Proteína e carboidrato até dá para colocar, tranquilo. Mas assim, esses outros diferentes já não vale muito a pena. É bem complicado essa parte, né? É uma vida, né? Queira ou não, a gente tá Exato. lidando com uma vida, mesmo dando informação ou não, né? Isso aí. Assim, o grande equívoco de nós da área esportiva, de nós aqui não, né? Mas dos outros profissionais aí que a gente tem, é fazer essa associação. Putz, faz natação, é suplemento tal. Faz musculação, é suplemento tal. Putz, mas às vezes a pessoa nem
nem precisa, para ela não é adequado. Às vezes ela nem vai absorver direito. Se ela tiver algum problema, por exemplo, no fígado, por exemplo, ela não vai metabolizar aquilo, vai ficar só dando trabalho e nem vai usar. Então vai ser um desperdício. Então tem que ter cautela, a gente tem que avaliar muito caso a caso. É muita individualidade. E E eu, você poderia indicar alguma coisa assim, segura, né? De pré-treino e pós-treino, assim, que seria bacana? da parte sim, você fala de comida ou suplementação? Ou Eu de acho que de tudo? comida, eu acho que assim, eu sou a favor da alimentação também, né? Então, é assim, quando a gente fala de suplemento, eu acho que é muito individual e tem que ter um acompanhamento muito bom para isso. Então, eu acho que o alimento, você pensar no alimento antes do treino e pós-treino, eu acho que é bacana, porque é uma coisa fácil, você não tem que se preocupar com outros fatores, né? Com certeza, com certeza. Por exemplo, quando a gente fala em momento pré-treino, o que a gente mais precisa é de carboidrato. Só que quando a gente fala pré-treino, não é só imediatamente antes do treino. É toda, vamos pegar aqui. Você chega para mim com um aluno seu que treina às 6 horas. O pré-treino dele vai ser umas 4, 5, dependendo do tipo de digestão dele e velocidade disso. Porque bem ou mal ele vai para a piscina, né? Não queremos que ele vomite, senão você vai ficar muito bravo comigo. É, com certeza. Com certeza. Mas Eu nem tanto, mas o piscineiro lá vai ficar bem bravo. quem é que mandou? Pensando em a gente coloca 4 5 horas. Mas antes disso, desde a hora do almoço, meio-dia, já está sendo o pré-treino dele. Porque aí eu estou estocando carboidrato, glicose, né, glicogênio no músculo, para eu ter energia também para o momento do treino. Então eu vou usar o carboidrato que eu comi lá do almoço no meio da tarde e vou usar o carboidrato que eu uso antes do treino. Nos momentos antes do almoço, que tenha carboidrato não, independente de qual for, né? De porcaria também. Mas muito próximo do treino, antes, 1 hora e meia, assim, por exemplo, a gente sempre usa carboidratos do que a gente chama de baixo índice glicêmico, que são aqueles que vão para a corrente sanguínea de forma paulatina, aos pouquinhos. Porque senão Aham. vai ter um pico ali de insulina, a pessoa vai desmaiar. E também de fato absorção e digestão, porque bem ou mal ele vai estar numa piscina. Aí entra, por exemplo, banana com aveia, a batata doce cozida, que todo mundo fala ali na área esportiva, um arroz integral. Dependendo do distanciamento, dá para usar até arroz e feijão, por exemplo. Dá para a gente usar cuscuz marroquino, mas pode. Em alguns casos, eu acho muito, na minha opinião, assim, eu não gosto muito de usar, que eu vejo prejuízos em performance. Muita gente, às vezes, usa pão de forma, né? Integral. Eu não gosto muito porque ele tem um processo de digestão intestinal complicado. E aí a pessoa acaba tendo desconforto. E isso parece bobagem, mas aquele tipo de treino pode ser prejudicado por conta disso. Mais pela questão intestinal do que pelo tipo de carboidrato. E essa, fazer uma pontezinha que até a Michelle estava perguntando, esse pré-treino pode ser usado assim em dias de competição ou você acha que em dias de competição tem que mudar? Nossa, assim, normalmente, pré-competição, a gente tenta nunca mudar. Assim, eu sempre comi banana com aveia no meu pré-treino. Nos treinos com vocês, tudo certo. Aí, no dia da competição, resolvo comer batata doce. Normalmente, a gente não faz essa mudança porque o corpo não está acostumado. Todos esses pré-treinos que eu mencionei valem como um pré-treino de competição. Só que no dia da competição, a gente vai ter que fazer como se fossem dois pré-treinos. Então, a gente vai ter esse pré-treino aí 1 hora e meia, 1 hora antes do treino, e vai ter antes também, para eu estocar bastante desse glicogênio no músculo, bastante dessa energia no músculo para eu poder usar, porque aí eu vou usar, como é que eu vou explicar isso aqui? A gente usa a glicose, a energia que vem pelo sangue, que foi daquela comida da 1 hora e meia, e aquela glicose, aquela energia que estava estocada no músculo. Duas fontes ali para provas longas. Então, vale a pena fazer esses dois pré-treinos, vamos dizer assim. Teve alguém que perguntou aqui sobre o gel.
carboidrato em gel Durante, pós, durante o treino. durante. É legal. Tem gente que sente muito desconforto com ele. Você precisa espremer o gel junto com água, senão fica uma bagunça, acaba não absorvendo nada. Existem suplementações mais modernas que eu prefiro, porque bem ou mal, o gel ele é a base normalmente de maltodestrina. Maltodestrina é um carboidrato que a gente chama de alto índice glicêmico. Em que eu vou tomar meu gel, a minha glicose vai... Aí a insulina vai atrás. Ela fala, não, isso aqui não pode ficar alto, senão você vai ficar diabético. Aí ele vai lá, aumenta tudo e abaixa tudo de uma vez. Durante o treino, faria sentido, só que eu precisaria, muitas vezes a gente mistura velocidades diferentes de carboidratos. Por exemplo, se eu colocar palatinose é um carboidrato de semelhante ali com baixo índice glicêmico, com velocidade também mais lenta, né? Então eu tenho os dois. Eu tenho a palatinose para dar uma segurada ali embaixo e a maltodestrina. Então eu não tenho esse pico e também tenho eu consigo ter essa recuperação mais rápida por conta da maltodestrina, mas sem dar esse pico de insulina e uma queda gigante por conta da palatinose. Então, se eu misturo duas velocidades, eu tenho um maior rendimento durante o treino, para não precisar. Agora, se a gente pensar numa prova longa, aí o gel vai muito bem, e aí açúcar mesmo, rapadura, por aí. Que ali é uma emergência. O corpo está precisando de açúcar e ponto final. Agora, durante o treino, vale mais a pena mesclar velocidades diferentes de carboidrato. Inclusive, essa parte de carboidrato e tomar água, eu vou falar que eu não tenho um, eu tenho vários atletas que, em vez de levar água, levam o carboidrato em pó. E eles, em Ah, vez de tomar água junto, tomam só esse carboidrato em vez de água. Eu acho que tem que entendi. tomar os dois, mas estão uns puxão de orelha, né? Eu queria que você comentasse sobre isso aí. Tem que lembrar que é os dois. Não pode, né? Então, assim, você tomar o carboidrato em pó, você não está tomando só água, né? Exatamente, eu tenho que tomar os dois. A Eu água acho, sofre reações químicas, né? é. E é engraçado que, assim, até eu, quando fazia natação, mas quando eu levava água, o pessoal acho que pensa que só porque tá na piscina não desidrata. Então, não sei o que se Isso, passa. isso é um erro muito comum, porque a gente sua e não percebe, diferente de uma E, corrida. Você sua exatamente. tanto quanto estivesse correndo. Você é a mesma pessoa, só que está em ambientes diferentes. Né? Exatamente. Tomar lá o ar da... E outra, você estava até comentando esses de prova longa, prova curta. Tem alguma coisa que você indica para atletas de velocidade e atletas de fundo? Por exemplo, que nem você falou do carboidrato para velocistas, né? E a Uhum. própria rapadura para fundista, né? Então, acho que você tem algumas dicas assim que é legal para dia de Nossa, prova? esse daí que você falou é uma questão muito legal, muito interessante. Isso abrange um Inclusive, pouquinho é de a Mônica aqui, ó, perguntou essa lá, ó, questão aí. já é nutricionista, tá disfarçada. É uma professora minha que tá me avaliando. Mas tem uma. Como é que se fala? Muitas estratégias que a gente consegue usar. Porque são velocidades de. Não, são vias de. Nossa, perdão. São vias energéticas diferentes de utilização. Então, eu consigo usar diferentes substratos energéticos. Ou eu uso carboidrato, ou eu uso proteína, ou eu uso gordura, dependendo do tipo de intensidade e velocidade. Vai muito de caso a caso, porque muitas vezes eu consigo treinar uma pessoa, eu não, né? Eu e você. No caso, treinar uma pessoa para fazer o possível que ela use gordura como fonte de energia numa prova longa. Isso serve para corrida, para ciclista também, para natação. Se a prova for muito longa, muitas vezes a gente tenta ensinar o corpo dela a usar mais gordura como fonte de energia para não gastar todo o estoque de carboidrato. Porque essa pessoa vai usar carboidrato, proteína e gordura, vai usar tudo. Uma prova mais curta, mais rápida, eu uso muito mais a via energética de creatina fosfato, que a gente chama, né? E a de carboidrato. Então, ela chega
tantas outras. Então, eu posso usar substratos diferentes. No caso ali de uma prova mais curta, eu consigo usar um carboidrato de baixo índice glicêmico, a banana com aveia, posso usar a palatinose, se for pensando em suplementação, uma batata doce, que mais? Consigo... esses que a gente falou que como se fosse um pré-treino mesmo, até o arroz. Se a Até pessoa o Rui está perguntando aqui, cara, quanto tempo antes de uma prova deve se comer? normalmente, depende do tempo de prova também. Vamos supor que sejam, vai até 1 hora, Igor, por aí, maioria das pessoas. Eu acho que assim, depende da competição. Tem provas que é de 50 a 100 metros que são muito rápidas, só que são o dia inteiro. E Uhum. tem provas de travessia que você faz uma prova, só que aí é 40 minutos, 1 hora. Então, assim, são competições diferentes, né? Diferente, diferente. Deixa eu tentar resumir aqui. Mas assim, se for uma prova ali que dure 1 hora, no máximo, come 1 hora, 1 hora e meia antes já é bem suficiente para o processo de digestão e utilização. Sempre também carboidratos de baixo índice glicêmico, que são tudo integral, banana com aveia, etc. Se for uma prova muito longa, ou que vai ter algumas provas pequenas seguidas, vale a pena fazer os dois pré-treinos. Então, 1 hora e meia antes da prova, umas 4 horas antes também. Um bom estoque ali de carboidrato também. Então, eu vou fazer vários pré-treinos. Quando acontecer provas seguidas, que o Igor adora esse tipo de prova, só para me deixar com dificuldades, quando tem uma prova seguida da outra, normalmente a gente faz aquele pré-treino de 1 hora e meia, bonitinho. A pessoa, o atleta faz a prova. Depois da prova, a gente vê quanto tempo ele tem entre uma prova e outra e o que que dá para ele comer. Aí também, de preferência, 1 hora e meia antes da segunda prova. Se ele não tiver esse tempo, tiver, sei lá, meia hora entre uma prova e outra, aí a gente entra com a suplementação, infelizmente ou felizmente, né? Assim, vai muito da sorte do atleta, né? Às vezes tem atleta que nada uma, duas vezes no dia e outros nada às vezes quatro, cinco, depende do programa de provas, né? Então, às vezes é muito complicado É. dele da situação, né? Ah, não falei, eu acabei falando disso e não terminei o que você perguntou. Nas provas mais longas, também a gente precisa usar esses carboidratos de baixo índice glicêmico, só que como a prova é longa, 1 hora acaba o estoque. Então a gente consegue ou usar a própria gordura mesmo, se a pessoa já estiver com o organismo treinado para isso, ou carboidratos de rápida absorção, por exemplo, rapadura, tapioca, mandioca. Nesse momento é o que que o atleta tem mais conforto. Às vezes É, ele e, se sente mais confortável tomando Gatorade. Serve, né? é, Então, e tudo é treino, até a parte de alimentação é treinável, né? Então não é chegar no dia da prova e fazer o que está na telha. Eu acho que se você programar, falar assim, vamos testar isso, ver como se sente. É fácil de comer, não é. É exatamente. assim, tem É isso, que programar, né? é isso mesmo. A gente sempre tem, sempre quando fala em qualquer esporte no geral, tem que sempre fazer teste, sempre para fazer. Nossa, assim, tem gente que se dá muito bem com arroz. Tem gente que se dá muito mal com arroz, se dá muito mal com uma batata inglesa, por exemplo, uma batata normal, amarelinha lá. Então, vai muito de cada um. E não isso, a ciência, a nutrição não tem uma explicação concreta. É a gente testar, ver, ó, fulano se dá bem com isso, fulano não se dá bem com isso. Não tem muito uma explicação assim ainda, né? Acho É, que e você não... eu tive uma palestra com o Pocente, que é um atleta, que ele tem atleta olímpico, e ele estava falando que a menina comia de manhã tapioca. Então ele tinha que levar para onde ele fosse tapioca de manhã. Porque se nem ele ia na Itália competir, não tem tapioca lá. Então assim, ele tinha que levar para manter toda a rotina de alimentação dela, né? E É ele bem, levava, inclusive, até água.
para não tomar água de outro país, que podia ter um risco de contaminação muito grande. Então é tudo programado, assim. Nossa, levar a mala mesmo. Se a gente já leva uma mala gigante para treinar, imagine para competir, né? Uma mala Não, de isso aí. É, tem que pensar em tudo, porque se você pensar, se às vezes pega um atleta olímpico, treinou 4 anos para aquilo, você vai arriscar por uma alimentação, né? Então É. não pode. E, cara, a gente estava falando muito de carboidrato, proteína, e eu queria que você falasse um pouquinho do açúcar. Se o açúcar em dia de competição pode ser uma coisa prejudicial ou é uma coisa boa, porque a gente pensa, pô, açúcar é energia, né? Então, Uhum. não sei se o açúcar em excesso é bom, é ruim. Ó, se a gente for pensar, o gel de maltodextrina também. Ele é compatível ao açúcar, pensando assim. É lógico que um pouco menos, né? Mas é bem compatível. Você pode ver que no mercado, às vezes tá lá, é, gelatina zero açúcar. Aí você vai olhar os ingredientes, tem lá maltodestrina, para substituir o açúcar. A indústria pode falar, tá sem açúcar. Então, tá tudo certo, mas é muito semelhante. Então, ó, pensando em pré-treino e prova curta, eu não colocaria. É prejudicial porque tem esse pico aí de glicemia, de insulina e uma queda brusca e pode acabar perdendo rendimento, tanto no treino quanto numa prova. Agora, numa prova longa, que eu preciso de uma energia imediata para recuperação e continuar, vale muito a pena. Mas aí a gente não coloca a pessoa para comer açúcar que acaba ficando desagradável de outras coisas, né? Não, mas isso é porque você não tem atleta que fica comendo pipoca doce durante a competição. Sim, fala o nome que eu anoto. Não vou nem comentar, mas não são um só, são vários, tá? Tem um atleta que não Criança é. adora. Ele é um atleta de luta. Ele chega assim, antes da competição, de uma luta importante, ele. Posso comer pipoca doce? Eu falei, não, né? Você treinou até aqui pra estragar com pipoca doce agora? Come depois, né? Depois é um bom momento, porque aí eu preciso recuperar minha energia rápido, vale a pena colocar algum carboidrato rápido, como... mas não sempre, que acaba ganhando gordura aí à toa. Mas E normalmente até te perguntar nessa questão de açúcar, que até as frutas têm muita quantidade de açúcar, e acho que nessa quarentena muita gente está comendo frutas, né, ao longo do dia, porque você fica em casa, você fica comendo o dia inteiro, né? E eu acho que seria legal você falar o que é bacana colocar nisso aí em dia de competição, umas frutas que são com menos açúcar, mais, ser indicado, não é? Normalmente, o açúcar das frutas, ele acaba tendo um outro, como é que você fala? Um outro receptor ali e vai para outro lugar. E como tem muita fibra, é um açúcar tranquilo de ser absorvido ali, né? Dá até para, dependendo do tipo de pessoa, dá até para usar em diabético, por exemplo. Dependendo do tipo de pessoa, não. Dependendo do tipo de nível de diabetes, dá para usar até para diabético. Eu acho que o grande problema da fruta no esporte não é só a questão, é a quantidade que se come e o teor de fibras dele. Então, no dia a dia, a fruta é muito bem-vinda. Pensando em treino e competição, tem que tomar muito cuidado, porque algumas, por terem muita fibra e serem muito aquosas, têm um processo de digestão muito mais complicado. E aí, durante a prova, acaba sendo, ou durante o treino, acaba sendo algo muito desconfortável. E aí, não sei se você já presenciou, mas eu presenciei isso em academia muitas vezes. O pessoal que come maçã no pré-treino, que é fácil, rápido, come maçã, vai lá treinar e vomita tudo. Porque é uma exige um pouco mais de absorção e digestão ali, não dá para comer e já ir treinar assim tranquilamente. Isso para várias, né? Talvez a banana é que seja mais, acabe sendo um pouco mais fácil. Eu acho que E o não, tipo de fruta, tipo melancia, melão, que tem umas quantidades de água, elas têm níveis de açúcar diferentes de uma banana, por exemplo? acaba quando a gente vai colocar, quando a gente vai comparar.
em quantidades que você vai comer, acaba não fazendo muita diferença. Mas a hora que a gente vai pesar, por exemplo, 100 gramas de banana, que é uma banana, e 100 gramas de melancia, vai dar uma coisinha pequena, aquela quantidade de melancia tem tanto, o peso dela é muito mais por água, e por isso acaba não vindo tanto açúcar junto na hora da balança, assim, que você vai pesar e comer. Agora já vamos pegar uma fruta mais densa, quanto mais densa a fruta, mais a gente pode acabar falando que ela tem um pouco mais de açúcar. E quanto, por exemplo, a banana, a manga, frutas mais aquosas acabam tendo um pouco menos. Por exemplo, a melancia, morango, kiwi, desse tipo. E alguma delas em dia de competição pode assim trazer algum prejuízo por retardar às vezes o metabolismo ou pesar mais no estômago que faça esse caminho assim mudar. Normalmente as mais fibrosas e aquosas acabam atrapalhando no desempenho de treino, sim. Inclusive, tem gente que a gente fica falando muito de banana e treinamento, que ela é famosa, mas assim, muitas vezes tem muito atleta que se sente muito mal com ela, pelo processo de digestão da pessoa, processo de estômago, né? Mas quando a gente fala que pode atrapalhar, é principalmente as mais aquosas e fibrosas, sempre acabam dando uma atrapalhada. E frutas pesadas como abacate, manga, mamão, as frutas no momento, por terem muita fibra, a gente tem que ter muita cautela, porque não só fruta, né? Os alimentos, por exemplo, são arroz integral, pão integral, todos eles têm muita fibra e a gente tem que tomar um certo cuidado, porque ele pode dar um desconforto gastrointestinal ali durante uma prova. Então a gente sempre acaba não usando verduras, legumes e frutas e coisas integrais no momento muito próximo da prova, mais pela questão de fibras do que açúcar. Aí, inclusive, o abacate tem uma quantidade de gordura mais alta que o normal, né? Tem. Nossa, o pessoal às vezes pergunta pra mim, por que que você não colocou lá? Você colocou X gramas de frutas ali, aí tem várias. Por que que não tem abacate? Porque se eu colocar isso aqui dela, tem que tirar de algum lugar. Falei, o abacate entra em outro momento. Ele é muito bem-vindo, muito bom, uma gordura excelente, mas tem seu momento. Tem seu momento também. Ok, a gente já está quase chegando no finalzinho, passou rápido essa hora, né? Eu queria que você terminasse falando um pouquinho do distúrbio do sono, se ele tem alguma relação com alimentação, porque nesse momento de quarentena tem muita gente que está tendo problema com isso. Então eu queria fechar nosso bate-papo com isso. O que você achava? Demais, demais, demais. Uma que ó, tem vários corações aí pra essa pergunta. Na verdade, tem muita relação com estresse, com cortisol, com retenção de líquidos, com ausência de alguns micronutrientes, inclusive. A própria alimentação inadequada faz com que o meu corpo não funcione também adequadamente, e aí eu acabo tendo uma qualidade de sono muito menor. Existem estratégias que a gente pode fazer dentro da nutrição para melhorar isso. Por exemplo, chá de melissa, maracujá, camomila, mulungu, jasmim, dão uma certa acalmada no sistema nervoso, diminui um pouco a ansiedade, eu consigo dormir um pouco melhor. Comer demais à noite, muito próximo de dormir, também pode trazer a questão de um sono de má qualidade, porque meu corpo vai estar todo concentrado em digerir aquele volume de comida imenso, e aí que tem gente que come e já vai dormir, né? E já vai dormir. Tem que dar uma esperadinha, deixa o corpo ali fazer seu metabolismo e aí vai descansar. E você também tem o fato, às vezes, de você comer, às vezes o sal, às vezes alguma coisa mais doce, atrapalhar de você não conseguir dormir, né? Também, exatamente. Tem gente que toma, por exemplo, o próprio açúcar, como você falou, dá uma atrapalhada mesmo, dá uma. É, é, é que nem aqueles desenhos que as crianças comem açúcar e saem correndo, correndo, correndo. Café também, chamate, tem muita gente que toma à noite e sente que atrapalha um pouco. Não é para E o chamate, às vezes, tem mais cafeína que o próprio café, né? exatamente, exatamente. Dependendo do café que você faz, não tem bem menos mesmo. Tem que tomar.
Tem que tomar cuidado, algumas pessoas têm muito mais sensibilidade que outras, outras não sentem nada, mas a maioria sente. Então, que seja essas pessoas que têm problema para dormir, que tomem café até no máximo umas 6 horas e depois fica livre, porque a cafeína vai ficar ali no sangue umas 6 horas por aí, né? Então, faz a continha da hora que você dorme, 6 horas antes você para. No meu caso, eu falei 6 horas porque deu para subentender que eu durmo meia-noite, né? Fiz o Bom, meu. eu não vou Não falar pode. nada que às vezes meia-noite eu tô indo jantar, então não posso falar muita coisa. Meus horários, tudo depende do meu filho aqui. Então, é diferente. Quando as academias estavam abertas, eu treinava o quê? Umas 10, 11, que era a hora que dava. Meia-noite eu estava comendo também. Então, E você treinar à noite pela adrenalina, às vezes é complicado você também conseguir dormir só pelo esporte, né? Às vezes, que nem eu tenho o pessoal do Master que sai da piscina 10 horas da noite, às vezes eles sofrem para dormir também. com certeza, porque o corpo ainda está em alerta, em alerta. Então, para essas pessoas têm a alimentação ajuda muito, uma alimentação mais leve à noite, mas algumas estratégias que a gente fala que são bobinhas, né? Como apagar a luz, não mexer muito no celular antes de dormir, começar um pouco antes da hora de dormir, começar a programar a mente a relaxar ela, fazer aquela coisa de, ó, daqui a pouco eu vou dormir, então eu vou começar a parar de pensar em algumas coisas. Para muitas pessoas são difíceis, para mim também, eu começo a ter ideias à noite. Então, muito. É claro que tem essa história do ciclo circadiano também, que a gente tem que respeitar. Tem pessoas que falam assim, sou imprestável de manhã, sou imprestável à noite, porque tem um ciclo nossa, circadiano diferente. Só que a gente tem que tomar cuidado para não passar muito do período ali, mesmo porque entre meia-noite e 4 horas a gente tem um pico de H noturno, que é o hormônio do crescimento. Então é lá que a gente faz síntese proteica, é lá que a gente ganha músculo. Então tem que tomar cuidado mesmo. Ah, legal, cara, muito obrigado. Espero que o pessoal que assistiu, acompanhou aí tenha gostado, tenha aprendido alguma coisinha aí. Nossa, passou E muito. agradeço muito o convite. Eu que agradeço, meu Deus, Você tá aí com a gente. passou rápido demais. Semana que vem eu vou conversar com o técnico Anderson, a gente vai falar um pouquinho sobre competição, que Olha, ele vai em várias competições, assim, então ele tem uma gama de ideias assim, bem bacana. Acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso para tirar algumas dúvidas e falar o que, que é de as diferenças de competição com treino, com a própria alimentação. Acho que vai ser bacana esse bate-papo com ele também. uns comentários aí já. Mas obrigado, Cá. Eu que Espero que o agradeço. pessoal tenha gostado. Eu adorei o bate-papo. Foi muito bom. É, Espero que espero, ao longo dessa quarentena, fazer pelo menos mais uma chamada com você, porque acho que o pessoal vai ter dúvida. Teve coisa que a gente não conseguiu falar pelo tempo, e a gente mas achou eu. que a gente falou que vai dar Nunca dá, né? Então, melhor assim, tem papo para tudo, né? mesmo, é isso mesmo. Aí vão surgindo mais dúvidas das pessoas, a gente vai incluindo tudo aí. Legal, cara. Muito obrigado aí. Uma boa semana aí, sucesso. E logo, logo, se Deus quiser, a gente vai estar com a Nossa, equipe junto fazer alguma coisa bem legal. não, vamos sim, vamos sim. Muito obrigada pelo convite, Igor. Fiquei muito honrada em fazer parte, uma alta responsabilidade estar aqui. Estou suando, até liguei o ar, tô brincando. A Gineia que agradece ter aceito o convite aqui, que foi ótimo, assim. Para mim, mudou muita coisa, assim. Não, acho que sempre acaba mudando na vida, até para mim, quando a gente acaba ensinando, acaba aprendendo mais coisa também. E as dúvidas das pessoas também sempre são muito boas, sempre nos fazem aprender. Legal, cara. Muito obrigado, viu? A gente vai falando. Tudo Tchau, tchau. bom. Tchau, tchau. Tchau, Igor.